Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro com o XBet, viu? Você tem a oportunidade de, colocando a palavra Ave Mais, você dobra a sua primeira aposta, é só na primeira aposta. E essa primeira aposta dá a você condição de fazer uma gordura. Vamos lá, coloca 100. Coloca Ave Mais, vira 200, e aí você consegue dobrar a sua aposta, ter um dinheiro para poder apostar, de repente, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro de Série B. Aposta no jogo do Vasco amanhã, vamos acreditar, de repente esse time dá uma mudada, dá uma guinada, né? Então, use Ave Mais e você vai ter a dobra da aposta. 1xBet e canal Ave Mais, parceiros, e eu peço a você que faça as suas apostas e fortaleça a nossa parceria. Eu queria pedir desculpas, queria abrir esse Acorda dessa terça-feira pedindo desculpas a você, torcedor do Vasco. Porque eu fiz um comentário aqui no final de semana a respeito de uma situação que envolvia o jogo de amanhã em São Januário. Eu sei que muita gente entendeu o que eu quis falar por conta do receio que eu tenho de, no meio de um momento tão turbulento, de uma cabeça tão quente, quem for a São Januário amanhã poder cometer também um erro, porque não há nenhuma dúvida que seria um erro, de quebrar o estádio em caso de derrota ou de uma atuação ruim, jogar objetos no campo. O Vasco tem 3 jogos dos próximos 4 jogando em casa. Dá uma chance da gente poder sobreviver, da gente poder ter uma esperança. Mas eu fiz um comentário dizendo, se você pensa em fazer isso, não vá ao estádio. Eu não tenho esse direito, eu não posso fazer isso. Eu acompanho futebol há muitos anos, gente. Eu vejo futebol há centenas de anos. Sabe a coisa que eu mais tenho graça de ver no futebol, quando eu tô no estádio, é de olhar para o meu lado, ou quando eu estou em casa e vejo pela televisão, na hora da celebração de um gol. É um movimento tão bonito, cara, é uma coisa que me emociona tanto, ver as pessoas ali das mais diferentes raças, credos, cores, opções, se abraçando. Ali não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto, não tem pobre, não tem miserável. Não tem nada disso. Ali são todos iguais, todos pagam o mesmo ingresso e vão para as arquibancadas, que é o local mesmo, ali que você forja as suas amizades, e ali que você encontra grandes parceiros, às vezes você encontra até o seu amor numa arquibancada de estádio. É um momento sublime, é um momento de você estar na arquibancada, você está olhando para o campo, e ali no campo estão os seus heróis, os caras que vão materializar a sua alegria. Eu costumo, vendo o jogo, eu tenho algumas superstições, algumas manias. Eu tenho uma que eu vou confidenciar aqui para vocês, na hora da saída de bola, que eu digo, Pai, eu não te entendo, mesmo assim eu confio em você. Pedindo ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, que ajude o meu Vasco. Mas eu sei que lá do outro lado, na arquibancada lá do outro lado, ou então numa casa do lado, o torcedor do meu oponente pensa igual. Mas assim somos nós, cara. Assim somos nós, torcedores, porque eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha atividade, mas eu sou muito apaixonado pelo meu clube, cara. Muito apaixonado. Olha, eu digo para vocês, assim, coisas que têm passado muito na minha cabeça. Eu vejo uma vitória no Big Brother, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de uma pessoa que ganha uma prova. E eu fico pensando assim, poxa, eu queria tanto passar por isso. Eu vejo uma vitória no basquete de um time, eu gosto muito do Golden State, do Stephen Curry, quando eles ganham, a celebração deles, o público. Eu fico imaginando a confiança do torcedor do Golden State quando vai a uma quadra e sabe que tem o Klay Thompson, que tem o Draymond Green, que tem
o André Iguodala, que tem o Stephen Curry, enfim, que tem o Kevin Looney, que tem todos esses grandes jogadores. Eu fico imaginando a confiança de estar ali, sabe, pelo último lance, de ver um cara que bater recordes como é o brinquedinho assassino, que é o Stephen Curry. E eu fico pensando, cara, como eu queria fazer isso com o meu Vasco. Como eu queria abraçar as pessoas, como eu queria comemorar, como eu queria celebrar, sabe? Eu fico vendo equipes que celebram títulos, eu fico vendo pessoas que no futebol se abraçam por vitórias épicas. Isso recente. E olha, eu tenho nutrido e tenho falado isso aqui para vocês, um sentimento que é muito ruim, cara. Da inveja. Me perdoem. Eu sou um ser humano, sou falível, mas esse sentimento tem me permeado muito, tem me desnorteado muito, porque eu não sou uma pessoa assim. Eu vibro muito com a vitória dos meus amigos, das minhas pessoas próximas. Eu torço muito pelos que eu tenho relação, torço muitas vezes pelo sucesso de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde que tenha passado em tal local e eu vejo, poxa, que legal, esse cara prosperou. De ver um amigo da faculdade que hoje trabalha num local de destaque. Eu fico feliz, cara. Eu sou uma pessoa muito altruísta, eu sou uma pessoa que vibra muito pelos outros. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar presente, sabe? Eu para receber um presente, claro que eu fico feliz, mas eu gosto muito de dar presente, eu gosto de fazer surpresas, eu gosto de valorizar as pessoas. E eu tenho tido esse sentimento, que é um sentimento ruim, mas eu também tenho que entender. Eu também não posso ficar me punindo, porque eu só quero ter uma coisa igual. Eu só quero vibrar igual. Só quero abraçar um amigo na hora de um gol importante, um gol emocionante. Só quero poder abraçar minha filha, por exemplo, numa arquibancada. De poder ficar feliz, de fazer um pós-jogo e sentar aqui e dizer, porra, cara, como o Vasco jogou bem, como foi aquele 4-4 em 2019, como foi o 3-1 contra o Flamengo em 2021, momentos muito raros, muito efêmeros, mas que te dão prazer pela atuação, pela forma heróica de ser, como foi um Vasco e Santos, vocês lembram em 2020, quando o Vasco empatou em 2-2 na Vila, mas fez um jogo bacana, um jogo heróico, um jogo em que se doou. Esse orgulho, esse sentimento é uma coisa que eu tenho sentido muita falta. Então, eu acho que não é justo da minha parte dizer ao torcedor que não vá ao estádio. Eu reitero, a minha opinião foi não ir ao estádio se você quer fazer alguma coisa de errado. Você tem todo o direito de protestar, tem todo o direito de estar magoado, de estar chateado, mas o torcedor do Vasco ele não vai abandonar o clube nunca. Como o torcedor do seu clube, o futebol é uma coisa enraizada na nossa cultura, uma coisa enraizada no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente conversa de futebol com um porteiro, com um verdureiro, com um caixa de supermercado, com um taxista. Por mais diferentes que sejam os clubes, os papos são sempre os mesmos, sabe? A gente fala de futebol como quem fala do dia a dia, da vida. É o Neymar que acontece uma situação com ele, é o fulano, é o jogador tal. Então o futebol ele faz parte da nossa cultura, o brasileiro é assim, é um apaixonado, é um enlouquecido. Eu tive a oportunidade em 1990 de estar na Copa do Mundo na Itália e fiquei abismado com a paixão do italiano pelo futebol. Coisa de fechar restaurante na hora de jogo, no dia da partida tudo está fechado muito cedo. E depois, com as vitórias, você ter uma celebração esfuziante. Eu estava em Turim, na Itália, e vi a cidade de Turim parar por conta de uma vitória da Itália sobre os Estados Unidos por 1-0, um jogo duríssimo, gol do Totò Schillaci. E eu fiquei, assim, bem feliz de ver aquilo, como em Portugal, quando eu trabalhava com Mário Jardel, com César Prates e o André Cruz, jogadores brasileiros que jogavam no Sporting, e eu tive a oportunidade, junto com a minha mulher, de estar no carro onde o Sporting celebrou o título, com a cidade de Lisboa toda parada, eram milhões e milhares de pessoas na rua para celebrar o título do Sporting. E aquilo me marcou muito, são coisas que me marcam na vida e que me fazem crer que o futebol é algo incrível,
Mas no Brasil é diferente, diferente da Itália, diferente de Portugal. A gente aqui vive o futebol como a gente vai comprar um pão. A gente não consegue não ver e ouvir as pessoas discutindo. Só que me dói muito, cara, ver que o torcedor do Vasco ele tá ficando ao largo disso, ao longo disso, não participando mais das conversas ativamente, a não ser entre nós vascaínos. Eu, domingo, tive a oportunidade de encontrar uns amigos muito próximos da família, e dois amigos, um casal amigo, eles são flamenguistas, e o Flamengo havia perdido no final de semana, e o rapaz virou-se para mim e falou assim: só não vamos falar de futebol, né? Hoje nós estamos empatados. E a gente não tem argumento. A gente não tem argumento, sabe? É uma situação assim de letargia, de anestesia, de você não conseguir reagir a um momento como esse. Mas eu acho que é aí que está a nossa força, da gente não desistir, da gente não abrir mão de uma coisa que a gente gosta tanto, não abrir mão de comprar o nosso ingresso, de batalhar, de mesmo sabendo que a gente talvez seja 1 em 1000 que estarão na quarta-feira, mas a gente vai gritar, porque a gente xinga, a gente reclama, a gente briga. Mas se o Vasco não for bem contra a Ponte, a gente vai estar pensando 2 dias depois no jogo com a Tombense. E os papos vão vir sempre. Então eu queria pedir desculpas, porque eu acho que você tem que ir a São Januário. Você tem que comparecer ao estádio. Você não pode desnutrir esse seu sentimento, seu e das pessoas do seu lado. Se você é pai e tem um filho, eu converso muito com meu amigo Bruno Mazeu, que fala para mim, eu penso muito no meu filho, que nunca viu nada. Com a idade dele eu já tinha visto tudo. Do Vaguinho com o filho dele, o Joaquim, a mesma coisa. Do Emerson com os filhos dele. Eu com a minha filha, que nem jogo tá vendo, sai com os amigos, está com o namorado, e que de repente para ela é aquilo, é só para que o pai fique feliz. E eu tenho muita esperança que isso possa mudar, mas não vai começar mudando achando que a gente não tem que ir ao estádio. Não, a gente tem que ir. A gente tem que acreditar, mesmo que os jogadores não sejam aqueles que a gente sempre sonhou. A gente precisa fazer o nosso papel, a gente não pode... Nunca tem que se dizer: ah, mas a torcida do Vasco abandonou. Não, a torcida do Vasco não vai. A torcida do Vasco é modinha, é mimimi. Cara, não é, velho. Não é, podem ter certeza disso. Eu conheço muito futebol. Convivi em todos os estados do Brasil com o meu trabalho de assessoria de comunicação. Vivi muito fora do Brasil. Conheço várias culturas. Nos Estados Unidos, no Oriente Médio. Já trabalhei com atletas na área de assessoria no Japão, na Coreia, na Tailândia, na Europa, conheço praticamente tudo. Mas no Brasil é diferente. Nada é igual. No Sul é a rivalidade Grenal, na Bahia é o Bavi, é a rivalidade entre clubes nordestinos, no Rio é o Vasco e Flamengo, é o Fla-Flu, sim. É uma rivalidade grande de São Paulo e Palmeiras, de Corinthians e Palmeiras, de Atlético e Cruzeiro, de Atlético do Paraná e Curitiba, de clássicos espalhados por esse Brasil aí, clássicos às vezes pequenos para nós, mas gigantes para a cidade. E eu acho que tudo isso a gente não pode jogar no lixo. E eu gostaria muito de pedir a você, torcedor do Vasco, que está na dúvida aqui no Rio, vá a São Januário. O horário é ruim, o preço do ingresso é caro, o time não merece, mas a gente não pode deixar essa chama apagar. A gente não pode, a gente não tem esse direito, e eu não tenho esse direito, nem de insinuar isso. Só de pedir que, se você vá, acabado o jogo, faça o seu protesto, mas não prejudique o Vasco, não prejudique o clube, não prejudique a instituição, porque assim nós estaremos prejudicando ainda mais. Mas leve o seu grito, leve o seu apoio, porque jamais eles vão poder dizer que a torcida não ajudou. A gente vai estar sempre aqui, e a gente está sempre na história. A torcida do Vasco é o maior jogador desse clube, e vencendo nos últimos anos. E aquela galera pulando na arquibancada, e aqueles momentos de alegria, e essa invejinha chata, hei de passar por isso. Eu tenho muita fé, cara, acredito muito.
como eu digo no início dos jogos, que Deus possa ajudar a gente, cara. Pai, eu não te entendo, mesmo assim confio em ti. Grande abraço, bom dia para todos vocês. Compre o seu ingresso, vá a São Januário. Tchau, turma.